Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos. Estamos aqui para mais uma conversa sobre as clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje é com um grande prazer, com grande honra que a gente está recebendo a Sueli Aires aqui para uma conversa. A Sueli, vou falar rapidamente um currículo. A Sueli é psicanalista, ela é doutora em filosofia pela Unicamp, foi professora por muitos anos, né, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e atualmente é professora da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, né, enfim, com as pesquisas sobre psicanálise, tem um grande percurso na universidade, no estado, a gente vai conversar bastante sobre isso. Primeiro, obrigado, Sueli, por estar aqui com a gente hoje, muito legal poder conversar com você. Eu que agradeço, Rafael. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tem feito essa pergunta, né, para todo mundo, uma carta de apresentação, né, pedir para você contar um pouco como a psicanálise chegou na sua vida, né, ou como você chegou à psicanálise, contar um pouco da história da sua trajetória. Obrigada, Rafael. Bom, a psicanálise, para mim, ela acabou aparecendo dentro da graduação em psicologia mesmo, tá? No final do curso. Eu já vinha por uma questão de formação de família, de formação, né, de classe, com questões sociais, assim, muito marcadas. Então, quando eu entro no curso de psicologia, eu tinha dois interesses básicos, né? Trabalhar com clínica e saúde mental, com que eu trabalho até hoje, assim, basicamente com psicose, era o que mais me interessava, e buscava pensar isso em questões socialmente relevantes. Então, quando eu entro na psicologia, a referência que eu tinha de psicanálise, o senso comum, é que a psicanálise era uma prática elitista, de poucos, gente rica, fazia análise e usava divã. Então, eu tinha uma grande resistência, eu diria, à psicanálise, e meus estudos iniciais todos foram para saúde mental e psicologia social. Só que o que acontecia é que eu não conseguia uma base teórico-clínica para operar. Então, muitas coisas, né, que eu li sobre psicologia social faziam leituras muito interessantes, mas não marcavam como intervir. Então, nisso eu fui lendo e tentando descobrir, li muitas coisas nesse meu percurso, até que mais para o final do curso é que eu encontro a psicanálise dentro de uma prática de estágio em saúde mental. Então, quando eu reconheço, né, digamos assim, o valor operatório, né, da psicanálise, né, nas suas intervenções clínicas propriamente dita, eu digo, achei o que eu quero. Agora, como fazer uso disso em outros contextos é que aí começou a ser o meu desafio de formação profissional, de alguma maneira. Eu acho que nesse contexto, eu acho que é importante dizer que eu me formei na década de 90, né? Então, e na Bahia. Então, isso também tem toda uma geopolítica da psicanálise, como eu digo, né? E à medida que eu fui avançando, né, nos meus trabalhos, porque eu trabalhava em ONGs, eu trabalhava em escolas de periferia, eu fui tentando pensar de que maneira eu poderia fazer uso da psicanálise nesses contextos. E sempre foi muito desafiador, por isso que eu estou, inclusive, bastante empolgada de conversar com vocês,
porque durante muitos anos o que eu ouvia, cada vez que eu tentava apresentar um trabalho, falar disso era, mas isso não é exatamente psicanálise, isso que você faz não é psicanálise, né? Então, tinha esse tensionamento aí. Mas encontrei na graduação, nunca mais larguei. Legal. Muitos de nós já ouvimos isso não é psicanálise, é uma coisa que a gente circula bastante no grupo, assim, é um ponto em comum, né? Todo mundo já ouviu esse tipo de coisa. Bom, e legal você ter trazido, né, esse percurso de contato com a psicanálise que passa pela universidade, que marca, né, a sua trajetória, né? Uhum. E também, né, passando por instituições de psicanálise na Bahia, no estado de São Paulo, enfim, sua história com Campinas, né? Eu queria te perguntar também, mais detidamente, como você vê a psicanálise na Bahia, né, e no Brasil, e se possível falar um pouco também dessas andanças São Paulo, Campinas, Bahias. Bom, tem uma especificidade, ao meu ver, né, do modo de entrada da psicanálise na Bahia, porque, diferentemente, né, de Rio e São Paulo, né, a psicanálise aqui ela é muito uma psicanálise das instituições de psicanálise. Então, ela não tem uma presença tão marcante na universidade como ela tem, por exemplo, a minha vivência em Campinas, né, na Unicamp. É quase o avesso disso, né? Até depois eu falo um pouquinho. Mas a Bahia sempre foi um pouco esse caldeirão, esse celeiro, né? Onde os franceses todos aceitavam os convites para vir para a Bahia, é uma vantagem morar num lugar que tem praia e candomblé, eram os dois grandes interesses deles. Então, a gente não precisava pagar prolabore para os franceses, a gente pagava só a passagem e a hospedagem, eles vinham felizes da vida. E também a presença dos argentinos. Então, o que acontece? Teve uma confluência que fez com que a psicanálise estivesse muito viva, muito produtiva na Bahia, desde a década de 70, e, em especial, com o movimento lacaniano. Né? Eu tenho uma brincadeira que o movimento lacaniano chegou aqui e arrasou tudo. Assim, a gente não encontra outras formações, hoje em dia a gente até consegue encontrar que não sejam lacanianas. Então, a IPA não se formou na Bahia, não conseguiu sustentar um espaço na Bahia, ela apareceu tardiamente, acho que uns 5 anos atrás, ficou 1 ou 2 anos e fechou, né? Não manteve mais o núcleo. Tem um grupo unicotiano hoje em dia que é associado à universidade, porque tem orientandos, né, que foram formados pela Unicamp, pelo Loparic, né, nesse trabalho de filosofia da psicanálise, que vieram para a Bahia, mas também assim, a nossa grande marca muitas instituições de psicanálise, praticamente todas lacanianas, e essa efervescência, assim. Eu sei que vocês entrevistaram a Urânia Torinho Pérez, né, que foi uma das pessoas que primeiro esteve aqui, que tinha uma relação muito próxima com o Rodrigues, então tem toda um caldo aí que fazia com que a gente, quem se interessava por psicanálise, que conhecia dentro da universidade com os professores da universidade na graduação de psicologia, acabavam se vinculando a diferentes instituições. E aí tem uma disputa que é interna, que é comum também, né, dentro das universidades, que é quem é o professor de cada escola e como eles vão puxando, né, produzindo laços transferenciais e fazendo essa formação. Foi assim, inclusive, que eu entrei inicialmente na antiga Associação Freudiana da Bahia, né, e fiquei lá um bom tempo até, né, comecei com a minha formação, depois me tornei membro, e depois, quando eu fui para Campinas, é que eu me desvinculei. Ao chegar em Campinas, como eu fui para Campinas em função do mestrado, né? Aí a minha psicanálise em Campinas foi muito uma psicanálise dentro da universidade. E aí eu vi o inverso, ou seja, a presença da psicanálise era tão forte na universidade que as instituições tinham dificuldade de sobreviver. Isso é o quê? Segunda metade dos anos 90? Início Não, 2000? 2000 já, 2000. 2000 eu me mudei para Campinas. Aí eu cheguei lá, tinham 2 instituições de psicanálise, eu circulei pelas 2, era diferente o estilo de estudo também. Aqui na Bahia, na minha época de formação, ainda hoje se faz, a gente tinha o hábito, né, de ler o seminário inteiro do Lacan, então a gente, assim, sabe lacanês pra caramba. E aqui, né, lá em Campinas já tinha uma outra formação, já tinha outro modo.
você fazia esse tipo de estudo mais dentro da universidade, porque você ia para a linguística, na Unicamp, né? Para os institutos de linguagem, institutos de filosofia, e aí você aparecia também na saúde coletiva, na educação, né? Na medicina, e aí... Tem esse lugar especial, né, que é a Unicamp, né, que de fato tem, que não tem um curso de psicologia, mas tem a psicanálise em vários lugares, né, no IEL, no IFISH, enfim, de fato. Né, foi onde você fez esse percurso de pesquisa, né? Sim, sim. Então, e aqui na UFBA a gente tinha basicamente a psicanálise no curso de graduação, e não na pós, mas faz diferença em relação a Rio e São Paulo, no curso de graduação de psicologia. Aí, às vezes, tinha uma coisa na educação, a psiquiatria sempre, a saúde mental sempre puxou psicanálise de alguma maneira, né, por causa das intervenções. E hoje em dia já tem uma coisa mais forte também na letras, com a literatura. Legal. E uma coisa também que eu ia te perguntar, Suelício, enfim, que diferenças você percebe, se você percebe, né, diferenças entre São Paulo e Bahia por parte dessas instituições universitárias e psicanalíticas, mas mais especificamente nessa questão da política das clínicas públicas de psicanálise, né? Se você vê e quais seriam essas diferenças, a gente está tentando mapear isso. Bom, eu tenho uma grande dificuldade de precisar o que a gente poderia nomear de fato como clínicas públicas, né? Mesmo tendo lido o livro da Danto, isso não é tão simples assim. Quando eu penso nas nossas experiências aqui na Bahia, o que a gente teve era muitas instituições de psicanálise, faz parte do trabalho das instituições de psicanálise o que passou a se nomear de clínica social, ou seja, a possibilidade de cada instituição tem o seu espaço de atendimento a baixo custo, né, para a população em geral, e que é feito por analistas em formação. Então, entra dentro do tripé analítico nas instituições. Quando a gente vai para dentro da universidade, aí o que a gente teve? A gente tem a história da saúde mental na Bahia, que é muito específica. Né? Então, assim, a Bahia aparece como um dos primeiros estados, né, que fez uso das práticas de redução de danos, né, a partir do trabalho do professor Antônio Neri. Então, isso muito antigo, né, com todos aqueles problemas iniciais, né, de questões jurídicas pela distribuição de seringas, né, tudo isso, ao mesmo tempo em que foi um dos últimos estados do país a aderir à reforma psiquiátrica. Então, a gente tem uma psiquiatria organicista extremamente forte no estado da Bahia, o que fez com que os modelos de saúde mental, né, ficassem muito aprisionados ao modelo hospitalocêntrico. E a redução de danos com a prática de território. Então, ficou esse estranhamento. A psicanálise transita aí porque ela sempre esteve em diálogo, né, com isso. Aí tem a marca do Antônio Neri, que conseguiu, como, né, professor na universidade, conseguiu financiamento internacional, então ele desenvolvia isso. E pronto, de alguma maneira, assim, pouco nesse sentido. À medida que as coisas vão avançando, a gente tem uma outra grande experiência que eu inclusive, acho que vale a pena vocês entrevistarem, que é o pessoal do Projeto Axé, que aí é já no modelo de uma ONG, que vem de influência italiana, né? Tem um italiano que foi o fundador, junto com um psicanalista. Então, eles começaram a inventar novas coisas para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, e com nomes muito criativos. Eu não vou saber, eu nunca estive muito próximo ao Axé, eu tenho assim, um trabalho com alguma... A gente se encontra, mas eu não tenho tanto, mas eles têm coisas assim, jogando com a noção de desejo, bibliotecas ambulantes, sabe? Eles vão fazendo algumas criações muito, muito interessantes. Mas sempre ficava meio assim, o que marcava para a gente, considerando inclusive que a Bahia tem uma população enorme, né, que circula pelas ruas, né? A gente sempre acabou isso ficando muito mais aparentado, né, apresentado como uma prática social do que como uma prática psicanalítica. Então, é quase como se a gente precisasse olhar para pensar qual é, né, qual é o direcionamento ético, político, clínico, teórico. Aí você encontra, de alguma maneira, você acaba encontrando a psicanálise, né? Mas não é tão óbvio assim, não.
Não, interessante. Depois pedir para você passar para a gente os dados desse projeto Axé, quem são, em que época isso Ah, começou, você falou do bem antigo. italiano. É antigo? Mas tá vivo aí. Como a gente diz, está Ah, vivo, tá. Eu acho que é um trabalho interessante. Foi até depois de um dia que eu conversei com o Jorge, eu fiquei assim, eu falei, gente, né, fiquei tentando pensar das experiências, eu falei, tem um axé. E aí eu lembrei e fui pegar, inclusive, o material e tem lá umas coisas bem interessantes, vale a pena. que legal, legal. Bem Bom, legal. bom ter essas notícias. E queria também te perguntar, Sueli, um pouco sobre as suas pesquisas, né? Enfim, suas pesquisas têm se voltado para o estudo de Freud e Lacan, bom, isso, né, a marca da sua trajetória, né? Mas você tem recuperado coisas, tem trazido coisas interessantes, né? Dessas discussões sobre neopolítica, o devir negro, né? No mundo, enfim, a partir do Mbembe, né? Você pode contar para a gente um pouco desse trabalho, suas pesquisas atuais? Posso. Como eu te falei, é muito da minha trajetória, se eu for pegar, o que aconteceu, né? Se eu pensar isso profissionalmente mesmo, né? Eu me formo em psicologia, tenho essa escolha da psicanálise, quero trabalhar com clínica e saúde mental, mas quem me convida para um trabalho inicial é uma escola no subúrbio de Salvador. Então, óbvio, né? Recém-formada, precisando de emprego, fui lá. Então, quando eu fui para o subúrbio de Salvador, eu comecei a desenvolver um trabalho dentro de uma escola, que era uma escola privada, mas para quem conhece Salvador, é em Piripiri, ou seja, é um bairro bem distante. Quando eu comecei a fazer esse trabalho lá, pouco tempo depois, uma outra escola do subúrbio soube que havia uma psicóloga, porque os psicólogos não iam muito para essas áreas, né, periféricas. E eles entraram em contato comigo. E era uma escola comunitária mantida pela Associação da Educação Católica, né? Então, tinha toda uma estrutura também com financiamento italiano, e além das escolas daqui. Então, eu começo ali a cada vez a reconhecer um grau de miséria social que eu nunca tinha visto, né? Embora eu venha de uma família relativamente pobre, mas depois, em seguida, logo, né, meu crescimento já foi numa família classe média, era um grau de miséria que me fez repensar muitas coisas em relação a quem são os cidadãos, quem são os sujeitos com os quais estamos trabalhando. Tá? Então, esse trabalho nessa escola, inclusive, depois eu até escrevi um artigo que se chama Estrangeiros em Seu Próprio País, porque o que aparece para mim era justamente essa escola comunitária, ela recebia os alunos que não eram aceitos na rede municipal nem estadual. Então, é assim, era numa comunidade que era uma antiga invasão, que já tinha sofrido a intervenção e já tinha sido retirado e colocado nessa área, que era depois que acaba Salvador. Você anda mais alguns quilômetros, você chega nessa comunidade. Então, era uma coisa bem, bem radical. E aí eu começo a trazer para mim umas outras questões, né? Me deixar afetar, digamos assim, por outras questões em relação a quais os modos de subjetivação para essas crianças, que eu estava trabalhando com crianças, elas estando tão fora do laço social comum, né? Então, eram crianças que me diziam, elas não eram alfabetizadas, era esse o grupo que eu trabalhava, e elas me diziam, mas eu não preciso aprender a ler. Para quê? Eu trabalho no lixão, meu pai trabalha no lixão, lá não tem placa, para que eu quero ler? Né? Então, assim, era uma ausência de sentido e uma ausência de futuro. Então, com isso, eu já começo a pensar de que maneira essa possibilidade de constituição de um sujeito, digamos assim, como isso pode se tornar possível se eu não tenho uma aposta de futuro, se eu vivo só o agora. Para mim foi muito revelador, porque isso abre, e foi logo no início da minha formação, né? Isso abre um grau de desvelamento assim, né, da miséria do mundo que é absurdo. Assim. Eu conto sempre isso. Eu fiz um trabalho com argila, né, com eles, e as meninas, em sua grande maioria, faziam pratinhos, faziam coisas da culinária. E os meninos todos faziam pênis. Eu tinha uma sala inteira de pênis de barro, né, que a gente ia fazendo. E aí a gente começava assim, que outras coisas fazer?
quando eles saíam dessa coisa do fazer o pênis, eles faziam revólver. Quando você perguntava o que ele queria ser quando crescer, aí ele dizia policial ou caminhoneiro. Né? Então, assim, era uma ausência de perspectiva de futuro que, para mim, abriu um grande buraco assim, de questionamento mesmo. Daí eu saio dessa escola por razões outras, né? Porque eu fui trabalhar em outro lugar e tudo, e fui para uma outra ONG. Aí eu fui para uma ONG que trabalhava com HIV/AIDS. E aí o que é que eu encontro? Aí eu encontro, em sua grande maioria, porque eram as que queriam trabalhar comigo, inclusive, profissionais do sexo, travestis, mulheres travestis. Então, mulheres trans, a gente diria hoje em dia. Na época só se falava em travestis. E aí me abre também essa outra coisa do gênero, né? Porque haviam 3 psicólogos na instituição, mas elas me diziam, não, a gente só quer com você porque eles olham para a gente diferente. E aí começa toda uma questão também, né, do que seriam planos de futuro. Entra de novo, para mim sempre entrava isso, o que está hoje e o que está para o futuro. E aí depois, né, eu continuo trabalhando com saúde mental. Saúde mental, trabalhar com loucos, né, em sua grande maioria, trabalhar com pessoas pretas e pobres. Né, são os 3 P's, psicótico, preto e pobre. E aí eu vou para Campinas. Quando eu vou para Campinas, eu chego lá e eu encontro uma coisa que foi muito interessante, porque eu vou para a saúde mental também, eu trabalhei em CAPS, em Campinas, além de fazer o mestrado e doutorado, e lá eram, em sua grande maioria, pretos, não, eram psicóticos, pobres, nordestinos. Eram filhos de nordestinos, netos de nordestinos. Obviamente, até pelo colorismo brasileiro, não havia tantos pretos, né, dentro do CAPS como há aqui, né, como havia aqui nos hospitais psiquiátricos. E aí começa a aparecer para mim uma questão de um racismo geográfico, digamos assim. Racismo esse que foi muito interessante no sentido de abertura, porque eu, como baiana, né, e apesar da pele clara, né, eu sou mestiça, então eu sou parda, todo tempo eu ouvia muitas coisas em São Paulo. Assim, eu nunca me senti tão estrangeira num lugar. Né? Então, todo tempo marcava um pouco assim, mas você é baiana, dos 2 lados. Você é baiana não parece, porque você é baiana, mas não é preta. Mas o seu jeito, né, pequenos detalhes. Nossa, lá na Bahia, assim, o pessoal devia estranhar, que você trabalha muito, né? Então, aí eu comecei a reconhecer o racismo de uma forma mais clara e mais variada. Porque aqui na Bahia, a gente tem uma tradição escravagista absurda. Mas em São Paulo você tem uma outra organização, eu estou falando de Campinas, tá? São Paulo eu ia, mas eu morei em Campinas, que era diferente. Você não tinha o mesmo grau sei lá, de domesticação do outro, de subalternização do outro, como a gente tinha aqui na Bahia. Mas a marca da origem era o tempo inteiro. Nunca me perguntaram aqui na Bahia, eu sou pernambucana de nascimento, ainda tem isso, então 2 migrações. Nunca me perguntaram aqui, por exemplo, de onde vinha a minha família. Essa é uma pergunta recorrente em Campinas. E os sobrenomes italianos, né, alemães, muito italiano, né? Então tinha uma coisa assim, de onde veio sua família? Como que você, né? Quando que eles chegaram? Você sabe tal coisa? E eu falava, nossa, tem uma história de origem aqui no Sudeste, que no Nordeste e mais em Salvador, que é uma cidade que foi fundada em 1529, quer dizer, o Brasil estava... Não tem, né? Mas tem a estratificação. Então, aí começa a aparecer uma coisa que é diferente, e aí vem o retorno. Quando eu volto para o recôncavo da Bahia, que é justamente a área, né, étnica e racialmente marcada pela cultura negra, onde tem a Irmandade da Boa Morte, onde você tem os pratos, né, característicos, né, você tem toda uma cultura, tem muitas comunidades quilombolas. E aí, quando eu volto, aí eu começo a perceber outra coisa. Então, aí não teve, aí eu digo assim, interseccionalizou, né? Você já tinha pegado a questão de classe, depois eu passo pela experiência de gênero, depois racial, aí, bom, a partir de agora, isso, eu sempre digo, assim, é um certo desvelar, depois que você olha, você não tem mais como recusar o que foi visto, né?
É muito legal, porque isso também te leva, enfim, esse autor que acho que todos nós aqui lemos, estamos lendo, que é o Mbembe, né, para pensar no devir negro, na questão da necropolítica, a crítica da razão negra, enfim. E que foi um acaso, eu brinco assim, que eu acho que eu sempre me deixei muito afetar, que foi um acaso também lá no Recôncavo, num trabalho que a gente estava fazendo, e que eu tinha comentado, né, assim, eu tinha um curso de psicanálise política que eu dava, que era aberto para a comunidade, e que eu comentei da prisão, né, do Lula, e falei assim, bom, se em algum momento a gente teve, né, alguma fé na justiça, né, nesse momento nós vemos, eu estava no meio da frase quando um jovem negro virou na sala, né, e falou assim, quem que acredita na justiça, professor? Quando ele falou isso, que eu virei, sabe, caiu a ficha, e eu falei, Uhum. cara, claro, né? Aqui na Bahia, se eu chamo um policial, embora eu tenha medo da polícia, mas se eu chamo um policial, ele tem de entrar em minha defesa. Mas não era a realidade dele, não era a realidade que estava ali. Então, cai uma ficha e eu, tipo, putz, é verdade. Né? E é nesse mesmo seminário que um convidado, que é o Dudu Ribeiro, que trabalha com drogas, com redução de danos, né, com trabalho com juventude, fala do Mbembe e fala de necropolítica. Quando terminou de ele falar, eu fui lá e falei assim, quem é esse autor? Aí ele me deu o nome, eu falei, pronto, achei o que eu queria. E aí, de fato, eu acho que ele é muito interessante para pensar. Muito mesmo. E como você disse, né, quando a interseccionalidade se apresenta, não tem para onde correr. É bom mesmo que não tenha para onde correr, né, porque são as três dimensões intercruzadas o tempo todo, né, nas desigualdades sociais e E aí eu saio da Federal do Recôncavo, que é uma universidade nova, criada no plano de expansão, né, multicamp, com uma razão social, e volto, e venho, que eu me formei na UFBA, né? Então eu volto, mas agora como professora para a UFBA, que é uma universidade que está fazendo 75 anos agora, esse ano, e que sempre foi a base assim, da elite baiana, né? Então, também eu tenho uma nova releitura. Então, todo tempo eu me surpreendo com o mundo. que legal. Legal, surpresas mobilizam, né? E, bom, eu também queria te perguntar, Sueli, sobre justamente, né, você está trazendo bastante da sua história, está muito legal de escutar bastante da sua história nos seus trabalhos de campo mesmo, né? Enfim, focados em questões psicossociais, histórico de população carcerária, população de rua, adolescentes, enfim, tem um conjunto de coisas aí, são de anos que você está comentando, né? E a gente imagina, né, que essas intervenções sejam realizadas com esse enfoque, né? Quer dizer, com uma estrita observância aí na questão do racismo, da hegemonia branca. Eu pedi você contar um pouco mais sobre isso para gente, sobre esses trabalhos. Eu, eu, eu diria que o racismo e a hegemonia branca, né, para usar os dois termos que você trouxe, eu acho que eles aparecem mais fortemente no trabalho que eu desenvolvo atualmente junto ao programa Corra para o Abraço, né, que é um programa do governo do Estado e que é fundado a partir de uma prática antirracista, tem toda uma história dele. Você pode contar para a gente sobre esse trabalho? Pois é, o Corra para o Abraço, ele já existe há muito tempo, digamos assim. Ele vem da ideia de utilização de práticas de arte e educação, né, voltadas para adolescentes, depois para adultos, população de rua, né, pessoas em situação de rua, e depois ele cria um novo espaço que é junto às audiências de custódia, né, quando foram criadas as audiências de custódia. Então, o Corro existe enquanto um programa do governo do Estado, não é uma política pública. A grande disputa, né, hoje em dia é fazer disso uma política pública, né, para que não seja, a cada reviravolta eleitoral, isso poder ser investido ou desinvestido. Né? E é fazendo esse trabalho lá no Recôncavo, já nessas discussões, né, psicossociais, né, que eu acho que é o termo que, de fato, incluiria mais, né, os meus diferentes trabalhos, que o pessoal do Corra me pergunta se eu não poderia trabalhar com supervisão de equipe com eles, né? E aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver, porque eu também não sei, né? Mas à medida que eu vou trabalhando, né, nessa lógica de supervisão clínico institucional,
como toda a base do Corra é sustentada, né, numa prática antirracista, antiproibicionista, antimanicomial, né, ela tem os seus eixos, aí de fato, para mim, a cada vez eu também começo a me apropriar dessas discussões. E aí a gente volta a ler o que a gente já sabia desde o início, mas que eu diria que a última grande sacada, infelizmente, né, mas assim, o que eu volto a ler é que quem é a população de rua? Quem são as pessoas que estão em situação de rua? São, em sua grande maioria, homens negros, pretos, né? Então, extremamente pobres, muita gente com transtorno mental, muita gente fazendo uso de substância, mas não todos. E também eu começo a descobrir que muita gente está na rua, mas não vive na rua. Ele vive da rua, né? Então, ele circula, ele faz os corres, né? E aí, nessa lógica, quando eu começo, né, o trabalho de supervisão clínica institucional com as equipes, aí qual é a última grande sacada, infelizmente? É porque, como eu estava já, né, com o pessoal do Corra Rua, que a gente chama, com o pessoal do Corra NPF, que é o Núcleo de Prisão em Flagrante, e eu tenho um projeto com adolescentes em acolhimento, eu vejo que é o mesmo público que, de acordo com a faixa etária, circula. Então, isso é angustiante, porque é aquele jovem que está em situação de extrema vulnerabilidade, que é acolhido, e é acolhido por força de lei, né, quase sempre, que assim que ele pode e dá, né, ele vai de novo para as ruas. Nas ruas tem a questão de como se virar, a forma mais simples de conseguir dinheiro, de fato, é o tráfico, né? E aí isso faz com que ele entre em conflito com a lei, ele entra em conflito com a lei, ele é preso, quando ele sai da prisão ele volta para a rua, e aí vai esse ciclo continuado. Então, nesse momento, o grande desafio é de tentar articular os diferentes pontos dessa grande rede para tentar, como eu digo assim, produzir espaços de cuidado em qualquer lugar que a pessoa apareça. Porque a nossa expectativa, eu digo assim, higienista, sempre é de que a gente pegue essa pessoa e ela fique em tal lugar, que ela tenha uma casa, que ela tenha um psicólogo, que ela tenha um... Não. Essas pessoas vivem em circulação e é importante que elas circulem. Isso é produção de vida. Então, que elas circulem, mas em cada lugar ela possa ser reconhecida enquanto sujeito. Então, esse é um outro tema que eu sempre trabalho, que é a ideia dos processos de subjetivação. Aí eu uso Deleuze, eu uso a galerinha daí. Também é muito boa para pensar. E aí o Corra me provoca sempre, e agora a gente está com outro projeto dentro do Corra, que é justamente tentar marcar mais claramente o que seriam os fundamentos psicanalíticos da escuta. Porque como a psicanálise se misturou desde a sua origem, né, com a reforma psiquiátrica brasileira, assim como com as práticas de redução de danos, né, assim como as práticas psicossociais, tem um momento que parece que todo mundo sabe o que está falando, mas a gente está usando o mesmo termo para coisas que não são... Né? Em vez de transferência, a gente usa vínculo, aí fala de escuta qualificada, é nossa brincadeira, mas qual é a qualidade dessa escuta? Né? O que aí está em jogo? Então, nesse momento, a gente está tentando pegar mais essas bases, fundamentos mesmo, né, da psicanálise. E nesse sentido, inclusive, o trabalho do Jorge Broid ajuda a gente, porque o Jorge sempre vai e situa, então, está aqui a transferência, está aqui a tal coisa, então, para a gente pensar. Que legal, que legal. Muito, muito legal ter notícias do... Enfim, quero continuar também tendo, imagino que muitos aqui do grupo vão querer também continuar tendo notícias desse trabalho. Está acontecendo agora. Tá em curso. A gente está tentando justamente fazer também que esse é um dos pontos, né? Tudo isso é articulado com a universidade, que é um ponto bastante interessante, porque isso implica a formação de profissionais sensíveis, vou usar esse termo, né, a essas questões, e não ter que repetir o percurso que eu tive que fazer, ou seja, eu estudo psicanálise aqui, entendo psicanálise dessa maneira, e depois tenho que ficar tentando construir. Não, é possível fazer uso da psicanálise em diferentes contextos. A tradução do livro da Danto foi maravilhosa, no sentido de dar um empurrão também nesse sentido para a gente, né? Então, ir costurando.
E é interessante a gente escutar o teu percurso para ir também melhorando mesmo, né, o nosso campo de visão para entender, enfim, um lugar tão rico e também cheio de contradições e fundamental para a gente entender, porque, né, senão a gente também não quer imprimir o olhar, né, a lente paulista que, enfim, que pergunta sobre nomes e percurso. É interessante isso que você comenta, porque de fato é uma coisa é muito paulista isso, né? Paulistana, mas paulista de maneira geral, né? Enfim, é esse olhar que a gente quer evitar, né? Quando a gente vai atrás das outras histórias, né? Dos outros estados, e o percurso ele é muito bem-vindo, né? É isso Uhum. mesmo, né? Pois é essa articulação, na verdade. Como pensar psicanálise em diferentes contextos. E aí eu vou tentando, assim, a noção de dispositivo, a noção cara, né? A gente pensar no dispositivo psicanalítico. A gente tem que pensar quais são os fundamentos. Aí tem que pensar processos de subjetivação, porque a gente trabalha com pessoas invisibilizadas, né? E aí o conceito de necropolítica é fundamental, porque você me entende, né? Justamente porque tem uma produção de morte, né, contínua, morte subjetiva, inclusive. Isso também é uma coisa que interessa aqui para a gente, para o nosso percurso. Isso apareceu em outros momentos, outras entrevistas, inclusive quando a gente entrevistou o Emiliano, que está aqui, que é como que a gente vai costurando, né, com experiências, trajetórias intelectuais distintas, né, em paralelo à psicanálise, que vem da filosofia. Quando você fala dispositivo, é inevitável pensar, né, na tradição Foucault, Deleuze, né, necropolítica, evidentemente, e como, enfim, para a gente pensar, né, essas práticas psicossociais, para a gente pensar as clínicas públicas, muitas vezes é preciso fazer esse tipo de costura, o que só beneficia e enriquece a psicanálise, né? Uhum, sim. A Dá meu ver, sim. trabalho, dá trabalho, exige rigor, mas, né, é muito legal você estar falando disso também. Uhum. Aqui a gente tem, de fato, um pouco eu tenho, né, tido um pouco essa vivência essa confusão que eu acho que se faz entre sujeito e cidadão, né? Você tem uma série de coisas que começam a se embolar, né? E eu mesmo eu uso pouco o linguajar psicanalítico, eu tenho trabalhando com equipes, etc, tal, é uma coisa mais geral, e eu tenho, de vez em quando, alguns sustos, como eu brinco, eu me deixo afetar. Outro dia estava dando uma supervisão para uma equipe, né, do Corra, e tinha vindo uma residente. E quando terminou a supervisão, ela falou assim: poxa, isso é que é supervisão, isso foi muito legal. Não é como aquelas supervisões de psicanálise que eu tenho lá em tal lugar. E aí eu tomei um susto, eu falei: mas essa supervisão não é de psicanálise. Também, viu? Saiba. Então, como poder trazer essa marca, né? Porque, de fato, as pessoas hoje usam vínculo como sendo equivalente de transferência, não é, porque você tem um conceito de inconsciente. Usa escuta qualificada como sendo escuta psicanalítica, não é, né? Aí você tem um monte de confusões. Eu acho que a gente, para quem quer se dedicar por aí, vai precisar criar quase que um vocabulário. Aí, uma sugestão de um novo livro, um vocabulário de psicanálise. Deixa eu incluir uma pergunta, aproveitando, não estava aqui no nosso roteiro, mas vou aproveitar, deixa. Você acha que a possibilidade dessa permeabilidade, ou mesmo não só da permeabilidade, né, mas de observar as diferenças dos termos, dos vocabulários, dos conceitos, tem mais a ver com o espírito universitário do que com o espírito de instituições de psicanálise? Percebe algum tipo de contraste, assim, tipo, ou na sua trajetória, ou na sua vivência aí hoje? Porque tem instituições e instituições, também tem universidades e universidades, né? Mas na sua experiência, você acha que... Eu não sei, viu, Rafael? Porque o que me passa é que isso aparece junto aos trabalhadores. Os trabalhadores fazem essa sobreposição. Os trabalhadores de rede, os trabalhadores, né? Porque eles estão ouvindo diferentes coisas. Quando você vai, pelo menos, acho que não só aqui na Bahia, mas quando você vai para as instituições de psicanálise, é onde eu encontro mais fortemente mas isso não é psicanálise. Então, de alguma maneira, é o lugar que essa fala, né,
me incomodou muito durante muito tempo. Depois, isso para mim já não faz mais sentido, porque eu falei assim, mas quem é o guardião da psicanálise? Né? Quem é aquele que pode carimbar e dizer isso é, isso não é? Então, mas eu acho que instituições de psicanálise, às vezes, podem produzir esse efeito. Né? Nós estudamos, aqui na Bahia, nós estudamos o seminário, assim, era um seminário por ano do Lacan. A gente estudava, tudo traduzia, né? Todo um trabalho, às vezes já circula mais. Então, tem uma coisa, isso é Lacan, Lacan disse, né? Frases inteiras do Lacan, né? Então, não tinha essa confusão. Agora, você vai para o campo da saúde pública, aí você encontra os profissionais tentando se virar. E o outro lado, né? que é também um certo efeito, muitas vezes, de resistência, né? Mesmo à psicanálise, ou pelo menos aos psicanalistas, né? Eu acho que quem faz um trabalho diferenciado nesse sentido, assim, historicamente, foi a Ana Cristina Figueiredo, no Rio, né? Quando ela vai começar a marcar isso, né? Ou seja, qual é o lugar que nós estamos. Mas, infelizmente, outro dia eu ouvi uma colega falando eu não gosto de psicanálise, porque no CAPS que eu trabalhei, o psicanalista de lá, o psicólogo que era psicanalista, não fazia acolhimento, porque isso não é psicanalítico, não fazia trabalhos de grupo nem oficinas, porque isso não é psicanalítico, não participava da reunião de equipe, porque a ética não permite ele falar coisas do caso. O que ele fazia era abrir uma agenda e ter um horário para cada paciente, e os pacientes não iam, e era a resistência dos pacientes. Então, assim, você ouve isso, né? Então, assim, como que faz esse tensionamento? A universidade, aí eu acho que depende um pouco, porque como eu fui fazer a pós-graduação em filosofia, aí filosofia aí é tudo conceito, né? Recorta tudo por conceito. Na psicologia já tem um pouco mais essa... Né? A gente pega um pouco disso, um pouco daquilo, faz tal outra, aí pode ser que se produza essa confusão terminológica. Não, estava pensando nessa coisa de dar a devida atenção a isso, né? Enfim, não no juízo sobre as confusões ou desconfusões, mas quais espaços. Enfim, você respondeu, na verdade, o que eu estava pensando, que era do isso não é psicanálise como um possível efeito do discurso mais institucional do que universitário, mas enfim, fica uma questão de a gente pensando. Oi. Tem um ponto que eu acho que é o que eu tenho insistido hoje, é que o grande diferencial, digamos assim, o fundador assim, básico, né, da psicanálise é o conceito de inconsciente. Então, se eu não considero que há inconsciente, eu tenho uma concepção de sujeito que vai poder ser contratualizado, que ele precisa fazer a parte dele, que ele precisa reconhecer que ele está doente. Então, eu caio em uma outra coisa. Então, retornar a essa dimensão inconsciente do vínculo para poder apontar que é transferência, por exemplo, é fundamental. Senão inclusive, tem essa ideia, né, para o trabalhador, assim, para aquele que está diretamente na lida, do tipo, poxa, mas eu expliquei tudo para ele, né? A gente está tentando conseguir o tratamento dentário dele há 4 meses, no dia ele some. Consciente está aí. Vamos lembrar dele. Consciente, pulsão de morte, a gente tem conceitos que a gente precisa puxar para a cena. Né? Com certeza. Ia te fazer uma penúltima pergunta a respeito de um artigo seu, né? Você e a psicóloga Jane Tavares escreveram um artigo, né, que está no Prelo, sobre a Neuza Santos Souza, né, que é médica, psiquiatra, psicanalista, mulher negra da Bahia, né? Enfim, do Recôncavo, de Cachoeira. Do Recôncavo, né? E eu queria te perguntar, né, como a psicanálise pode colaborar para esses processos de tornar-se, né? Enfim, como está no título do livro dela, né, que é fruto da tese, né, do tornar-se negro. Também tenho, né, inevitável lembrar da Simone de Beauvoir, né, do tornar-se mulher. Como é que você pensa isso, né? Como a psicanálise pode colaborar para esse tornar-se, para os processos de tornar-se? Né? O que eu penso nesse tornar-se, né, quando eu penso na prática,
tem a ver com esses processos de subjetivação. Tá? Então, eu tenho que pensar que um sujeito não se constitui só, ele se constitui na relação com o outro, mas que implica uma lógica de reconhecimento. Então, aí a gente vai voltar para toda a teoria do reconhecimento, e aí dá para usar bastante gente, inclusive a Butler, que eu acho uma autora fundamental, né, nesse contexto. Nesse tornar-se, eu associo por essa direção. E essa direção, ela só se sustenta minimamente, eu diria, se esse outro, para quem o sujeito fala, puder reconhecê-lo na condição de sujeito. Onde que isso eu acho que é muito marcado? Quando você escuta um psicótico, por exemplo. Se eu escuto um psicótico numa posição efetiva de escuta, eu vou tomar o que ele fala na dimensão de um testemunho que diz dele, né? Usando também a tradição da lógica do testemunho. Mas se eu escuto ele como alguém que tem um transtorno, para que eu identifique se aquilo é um delírio, se é uma alucinação, qual a medicação que ele vai tomar, ou como... eu já não reconheço mais como sujeito, eu reconheço como objeto de intervenção, de cuidado, mesmo que eu esteja muito bem intencionado. Tá? Então, essa lógica do tornar-se, eu acho que passa por uma estrutura de fala e escuta, numa relação de reconhecimento, tá? Que a psicanálise oferta. Então, eu continuo achando que a psicanálise é potencialmente, de fato, um lugar que isso pode se produzir. E a Neuza, como psicanalista, ela traz isso. Né? O livro dela, né, O Tornar-se Negro, é uma dissertação de mestrado da década de 80, defendida no Rio de Janeiro. Então, assim, tem toda a marca de período, tem toda a questão, mas o que ela faz? Né? Ela vai pegar o Freud e vai usar o Foucault, ela vai usar o Althusser, ela vai tentar fazer uma discussão política com os autores de período, e ela usa o Fanon. Então, eu acho que tem uma potencialidade no pensamento da Neuza, na retomada do Fanon, que se eu junto isso com o Mbembe, né, com o Mbembe, isso tem uma possibilidade extremamente rica de a gente poder pensar processos de subjetivação que considerem o corpo, que eu acho que é uma outra problemática, porque a gente ouve, né, eu estou falando que eu ouvi isso várias vezes, mas o inconsciente não tem cor. Né? Então, o inconsciente não tem sexo, o inconsciente não tem gênero, mas você tem que pensar na noção de sujeito, de eu, de narcisismo, você tem recursos na psicanálise para pensar que o eu se ancora no corpo, então faz diferença qual corpo está aí em jogo, então tem um caldo bom aí também para pensar várias coisas. E a própria Neuza, ela vai dizer, eu até peguei aqui do ladinho, porque é epígrafe, inclusive, do meu texto, é que ela diz assim: meu trabalho é, sobretudo, isso, criar condições para que cada um afirme a sua fala. Só que quando ela diz isso, não basta que eu afirme a minha fala, eu preciso que, ao afirmar a minha fala, um outro reconheça essa fala como verdadeira. Então, esse girinho eu acho que é bem interessante. Na trajetória da Neuza Santos Souza, ela passa pelo Tornar-se Negro, mas ela depois recupera um interesse que sempre, ela diz ter sido sempre um interesse, que é o trabalho com as psicólogos. Né? E, enfim, acho que tudo, tanto o que você falou quanto a epígrafe que você cita, parece que conecta o assunto numa questão do reconhecimento mesmo, né? Do ser reconhecido enquanto sujeito por meio de uma relação com o outro, que, enfim, nunca tinha feito essa conexão. Algumas pessoas tratam isso como uma espécie de fase, né? A fase do tornar-se negro é a fase do interesse pelas psicoses, na trajetória dela. Enfim, apareceu uma conexão para mim, não sei se faz sentido isso. Para mim tem uma conexão, e eu acho que houve um grande mal-entendido, que foi a entrevista dela no programa Espelho, lá com Lázaro Ramos, onde ele fica perguntando, né, e ela vai dizer, olha, tem outras pessoas, que ele pergunta muito na direção da militância, né, da dimensão mais política, ela diz, outras pessoas falam melhor disso do que eu. Então, eu tomo, pelo menos, não que ela recusou, que as pessoas falam, ela recusou isso, não. Ela deslizou para a dimensão da singularidade extrema, que é o da psicose. Né? Não há nada mais singular do que um psicótico.
Sim, sim. Que legal. Eu fico no aguardo aqui, ansioso, vou querer ler esse Já vai texto. passar pela revisão, tem uns buraquinhos aí no meio. Os textos são assim mesmo, aí revisa, faz, volta. Mas Uhum. legal, bom saber que ele está no pré, enfim, vai chegar até a gente. Que bom. E deixa eu te fazer uma última pergunta, que a gente também tem feito para todo mundo, né? Você já deu uma deixa, né, na conversa antes, né? Que é o que você considera a clínica pública de psicanálise? O que seria uma clínica pública de psicanálise para você? Bom, eu começo dizendo que eu não sei. Inclusive, quando eu li o texto da Danto, né, saiu, eu falei assim, eu vou achar a resposta, eu não acho que haja uma resposta, eu acho que é importantíssimo, a possibilidade de circulação, né, assim, de uma psicanálise, eu uso esse termo, né, assim, socialmente implicada, politicamente situada. Então, eu acho que tem uma série de termos, então rompe mais radicalmente com aquela ideia que ainda se mantém de uma psicanálise elitista, isso se mantém, por três vias. Né? A primeira é, quando eu conto a minha experiência, que eu tive, inclusive, diretamente, de espaços de atendimento dentro de instituições de psicanálise voltadas, né, para qualquer pessoa, para um público que possa pagar o que possa pagar, essa proposta, essa aposta, que se mantém até hoje, né, ela se sustenta numa certa formação profissionalizante, ruim, isso está muito universitário, na ideia mesmo do tripé analítico, ou seja, que os analistas em formação possam ter a experiência, uma maior experiência de escuta, por um preço mais acessível. Os analistas mais experientes dão a supervisão também gratuitamente ou em preço acessível, então faz com que a psicanálise gire e na formação de novos psicanalistas, além de ampliar. Ok. Quando eu penso na universidade, isso é relativamente simples, porque a universidade é mantida por verba pública e a gente vai fazer ações de ensino, pesquisa e extensão e vai desenvolver isso. Então, é possível que eu, por exemplo, trabalho no Corra Pro Braço, trabalho, né, com os adolescentes acolhidos, é formação profissionalizante, aí sim, né, do estudante, é nosso campo de investigação, nosso campo de estudo, vai. O que eu coloco sempre em questão é quando eu ouço sobre as iniciativas que seriam mais assim, um psicanalista vai e oferece uma escuta, né, em tal lugar. E eu falo, bom, mas o que está aí em causa? Porque eu acho que tem um risco, isso sempre me preocupa, há um risco ou de uma lógica um pouco assistencialista ou salvacionista. Então, e ainda mais, lendo a Danto, aí é que eu vejo que tem uma organização de sociedade que está em jogo. Então, a gente precisa pensar isso, a meu ver, dentro das nossas políticas públicas, dentro das universidades públicas, dentro dos serviços públicos de saúde mental, dentro das... Né? Então, aí eu sempre fico assim, o que está em jogo? Mas aí eu acho que também são muitos projetos, são muitas experiências diferentes, teria que se ver onde surge para cada um. Né? Mas é legal isso que você disse, Eli, porque sublinha o significante público, né? Quer dizer, como participar dos dispositivos, vamos chamar assim, né? Dos dispositivos que já são públicos, que já se ofertam como públicos, que se organizam enquanto públicos, né? E que como a psicanálise participa, enfim, frequenta, ocupa esses espaços, né? Uhum. Mas é isso. Aí quando fica clínicas públicas de psicanálise. Aí eu sempre fico assim, não sei, será que não seriam clínicas ou dispositivos clínicos de psicanálise em espaços públicos? Tá? Fazer uma... Mas não sei, não sei mesmo. Eu, inclusive, vim conversar com vocês para vocês me contarem. O que A vocês já gente conseguiram? está procurando saber, Sueli. É justamente a ideia
da série de conversas, de entrevistas, é um pouco para a gente ir mapeando e cogitando nomes mesmo. Vamos... Bom, queria te agradecer muitíssimo aqui por essa conversa. Muito legal. Eu te agradeço. Muito bom, muito bom. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.